Isso me confundia muito, pois não havia crianças à vista em todo o jardim de recreio. Suas vozes vinham de onde a fonte funcionava, e fui até lá. Quando cheguei perto dos grupos, os membros viraram-se e olharam para mim, e seu divertimento aumentou quando viram minha expressão de perplexidade. Onde estão as crianças? Arnel, meu irmão, disse um de meus amigos, aqui está o que se fazer. Estas jovens senhoritas são culpadas de um sério lapso em suas tarefas. Talvez possa vir ajudá-las a se emendarem. Giuseppe, respondia ele era um dos mais jovens irmãos. Você me dá, partindo de seu bom coração, uma tarefa tão agradável que você mesmo, garanto-lhe, avidamente tentaria. Isto não lhe daria méritos por uma recusa. Além do mais, Giuseppe, meu filho, estas jovens senhoritas parecem me encarar seus problemas muito bravamente. Qual é o crime de vocês, minhas jovens pecadoras, que nem José pode remediar, e do qual também vocês mostraram sinais tão incomuns de penitência? Então uma delas veio-me em minha direção e, colocando sua mão em meu braço, virou seu lindo rosto cheio de ironia, e disse, encenando choro, por favor, Senhor, incorremos em uma grave falta. Perdemos as crianças. Que crianças são estas? Eu disse, zombando com severidade. As que tínhamos ao nosso encargo, Senhor. Disse ela. Estavam brincando por aqui depois das aulas. São boas crianças e não desobedecem. Então, quando passeávamos em volta deste jardim, descobrimos que elas não nos seguiram. Corremos para cá e não as achamos. Mas, quando vinha para cá escutei suas vozes muito claramente, eu disse. Isto é verdade, Senhor, respondeu ela, também nós escutamos. Mas onde estão as crianças? Desde que havíamos começado nossa conversa, nenhuma risada de criança interrompera-nos. Mas eu sabia que elas estavam perto e estavam escutando tudo o que dizíamos. Indubitavelmente, depressa percebi que de vez em quando um sussurro abafado vinha da direção da fonte e, agora e novamente, uma risada de criança, baixa e irresistível, rapidamente sufocada. Então eu disse, com sua licença, boa senhorita, este problema me agrada e sinto-me desejoso de tentar uma solução. Por isso, dê-me tempo para pensar um pouco sobre isto e farei o que possa, já que seria uma vergonha para minha idade madura se não fosse capaz de desvendar este mistério, como penso que fizeram. O enigma está resolvido. Então, enquanto ela voltou para suas companheiras, eu me aproximei da base da bacia para tentar minha sorte neste jogo. A fonte, você deve saber, foi projetada e mantida pela instituição da qual este anexo fazia parte. Um dos departamentos ocupava-se em ensinar crianças de alguma forma mais adiantadas. Era o que chamariam um colégio misto. O desenho da fonte, então, expressava uma fase de seus estudos. Era feita para representar uma colina em miniatura encaixada em um gramado e uma pequena floresta, onde se escondiam grupos de animais e pássaros. Conforme inclinei-me para ficar mais próximo, pude examinar de mais perto este santuário. Era bem concebido, mas a execução carecia de acabamento. Verdadeiramente, eu poderia nomear a maioria dos animais que o escultor esforçara-se por expressar, mas foram arduamente feitos, e alguns eram quase que grotescos, e a parecença original era sofrível. Mas fiquei cauteloso em tirar minha conclusão. Eu sabia que um trabalho tão mal feito na esfera 7 era, no mínimo, incomum. Devia haver uma razão para isto. Justamente quando eu estava pensando bem profundamente, veio da boca de um jacaré bem em frente de mim, do outro lado da água, um alto e terrível urro. Mas a voz não era de nenhum lagarto jamais criado. Era uma imitação passável do urro de um tigre. Aí, há 5 neste um aqui, dizem-me eles, e pelo estrondo que saiu quase posso acreditar nisto, disse Josepe em meu cotovelo. Antes que ele me dissesse, eu já havia desfeito meu enigma. As crianças estavam dentro daqueles monstros de pedra. Virei para o interlocutor com um sorriso. Giuseppe, meu jovem amigo, disse-lhe eu, você disfarça mal. As que lhe disseram isto, percebo, são as que tão tristemente lamentam a perda de seus jovens encarregados.
Então há 5 jovens tigres dentro deste pobre jacaré? É? Bem, e quantos há? Pense, naquele avestruz. Irei agora mesmo perguntar para o senhor. Ele respondeu com mansidão perfeita demais para ser real, e voltando-se, andou sisudo para um dos grupos de moças um pouco apartadas. Bem, tudo foi satisfatório, mas não resolveu meu enigma. Também aqui faço minha confissão que fiquei estancado naquele ponto, porque não tinha dados para trabalhar neste assunto. Isto foi superado quando o grupo voltou a mim com Giuseppe, ficando com pena de meu espanto, explicaram o caso desde o começo. Parecia que estas crianças, um grupo de uns 150, tinham, como seria a contagem na Terra, idades entre 10 e 16, meninos e meninas. Nesta idade, se as crianças vieram para cá na época de bebês, ou se vieram mais tarde e são de excepcional habilidade, são evoluídas o suficiente para começarem o curso mais intrincado de estudos da criação. Em outras palavras, tendo sido ensinados a eles, nas escolas inferiores, os princípios criadores da grama, árvores e, finalmente, flores e frutas, eles começam a aplicar seus conhecimentos no mundo animal. Este grupo de estudantes tinha trabalhado nos mamíferos e tinham tido uma lição prática dos métodos criadores, antes de serem mandados para sua demonstração no jardim de recreio. Um experimento ousado. Aqueles tinham arquitetado um projeto audacioso e puseram-no em execução imediatamente. Era nada menos que a desmaterialização de toda a fonte e a recriação dela com eles mesmos dentro dos animais. Na primeira parte saíram-se maravilhosamente bem, porque todos eram bem habilidosos e práticos. Mas quando a tarefa de reconstrução começou, viram que tinham se esquecido de uma dificuldade. Teriam que recriar estes animais, eles mesmos estando em seus interiores. Isto foi o que os incomodou. Eles perseveraram, contudo, e focaram seus esforços evidentemente muito orgulhosos de seu empreendimento. Porque os barulhos destes pobres animais que emitiam de suas bocas, seja lá o que se dissesse a respeito de sua verossimilhança, não falhava em vigor nem no tom de completa satisfação por tudo estar bem, e também de orgulho pelo empreendimento. Você vê, meu filho, estando dentro dos animais, eles não tiveram noção de que cada animal não era uma peça perfeita de trabalho, como desejaram que fosse. Este fato, entretanto, somou muito em divertimento a nós, seus adultos, e também foi adotado e usado mais tarde em seus próprios estudos para somarem conhecimentos e habilidades. Quinta, 15 de janeiro de 1920. Outro contratempo nos esperava para aumentar de tamanho nosso divertimento. Quando as crianças se fartaram de se divertir e percorreram toda a gama vocal dos mamíferos, e outros do reino animal, pararam para descansar. De um barulho como o que eles fizeram, penso que aquele ponto de recreio nunca tinha tido notícia antes. Tendo realmente nos entretido com seus duetos ou quartetos, ou um ocasional solo, de acordo com sua própria ideia peculiar de que voz de algum animal em particular teria, eles nos deram um longo e alto acorde em concerto, para reunir todos os procedimentos. Isto terminado, para o pesar deles mas não o nosso, iniciaram ali o próximo ato. Era de desmaterializar o conjunto de bichos para saírem dali, por assim dizer, e então recolocar o grupo na ilha pela rematerialização. A primeira parte foi facilmente realizada. Os animais começaram a derreter e sumir na invisibilidade. Um apuro imprevisto. O primeiro a ir-se foi o jacaré. Havia 5 dentro dele, concentrados em sua destruição, e tinham que ser os mais velhos, e portanto os mais adiantados nesta ciência. Por isso ele dissolveu rapidamente, em obediência às suas vontades. Todos nós estávamos em torno da fonte, próximos à base, esperando pela saída destes jovens cientistas. Bem, como eu disse, o jacaré foi o primeiro a ir. Mas quando os jovens levantaram-se livres, eram 2 meninos e 3 meninas, olhamos pasmados e boquiabertos de espanto por alguns momentos. Então, percebendo a razão de seu apuro, caímos na risada. Eles estavam nus, sem nenhum trapinho, nenhum pedacinho de pano sobre suas formas ossudas. A princípio eles nos sondaram com alguma hesitação, imaginando o que estaria errado. Mas,
Quando olharam uns para os outros, entenderam a fonte de nossa surpresa. Apesar disso, embora perplexos pela aparência, participaram de nossa risada ao saberem que o que acontecera logo poderia ser remediado. Por isso ajuntaram-se a nós com suas gargalhadas e assim, tendo substituído os mais velhos no lugar de vítimas, ficamos todos muito alegres. Aqui devia ensinar-lhe muitas lições, meu filho, tomando todo o acontecimento como se fosse uma parábola. Mas não o farei, entretanto, apenas passarei duas que o ajudarão em seu conhecimento da vida e da ciência por aqui nos céus, aonde chegará um dia. Não há pecado aqui. Deixe-me reproduzir a cena para você. Havia uma fonte no meio do parque. Em torno da beira da água estava agrupado um bom número de jovens e moças com alguns mais velhos entre eles. Sobre a ilha ficaram 5 jovens de idades entre 16 ou 17 anos. E eles estavam nus. Provavelmente a primeira palavra que vem à cabeça do leitor comum da vida terrestre seria vergonha. Quero falar disso bem clara e enfaticamente. Não ficou enrubescido nem pensou em vergonha nenhum de todo o grupo dos dois lados da água. Não há pecado aqui na esfera 7. Onde não há um pecado, a vergonha não tem base e não é encontrada. Não temos pessoas pudicas na esfera 7. Não, quando estes 5 viram o que havia acontecido em seu experimento atrevido numa ciência pouco aprendida, eles primeiramente ficaram atônitos e um pouco chocados, depois divertiram-se muito. E então, vendo que foram os primeiros a se livrarem de suas prisões, sorriram e fizeram sinais uns aos outros para ficarem em silêncio. Assim observaram os outros saindo para a luz do dia enquanto os animais viravam nada, um por um. Enquanto cada grupo chegava, cada criança no mesmo estado de nudez, eles esperavam ansiosos pelo olhar de assombro que denunciaria as mentes de seus companheiros neste infortúnio quando eles dessem nossa reprimenda aos seus amigos. Eles não ficaram desapontados. Enquanto grupo após grupo vinham voltando, eles esperaram cada um e primeiro deram uma pausa, mas depois irromperam em gargalhadas, uma mais alta que a outra, conforme a fila dos mais adiantados era aumentada pelos retardatários a cada instante. Finalmente estavam todos livres, uns 50 ou mais deles. Então as crianças mais velhas levaram os menores pelas mãos e vadearam pela água e vieram até o nosso lado. E agora ficaram pouco à vontade por causa da perda de sua roupagem. Você pode ficar e imaginar o porquê, já que eu eliminei da contagem uma das razões que seria obtida na Terra. Explico-me. O significado das roupas. Você sabe que o vestuário aqui não é o que é para vocês. É parte de nossa personalidade, num sentido muito real, nosso caráter, expresso e visível. Mas é mais que isso. Naquele jardim, com lazer com sua única ocupação, estas crianças seriam desvestidas quase completamente, ou nuas como estavam. Mas quando um trabalho mais sério estivesse sendo realizado, ou se suas obrigações levassem todos para fora, então descobririam esta falta de cobertura como sendo um obstáculo bem real. Não posso explicar adequadamente isto a você. É uma das coisas que diferenciam em condição entre nós e vocês que fica inexplicável. Pense nisto, entretanto, depois desta colocação. Cada um de vocês no corpo de carne tem uma aura. Se ela fosse tirada, logo sentiriam sua falta. Ficariam confusos em sua consciência, e sua atividade mental seria mais retardada. Também sentiriam uma indiferença esquisita em relação às outras pessoas, como se elas e vocês não estivessem juntas na mesma esfera de atividade. Ou, para falar em materiais mais densos, imagine sua epiderme sendo removida de seu corpo. A perda de uma cobertura externa não seria agradável de se contemplar, mas, se seu ambiente fosse suficientemente quente, e compatível em outras formas, nenhum dano mais grave atingi-lo-ia. Pois a derme serviria. Mas se você tivesse que realizar alguma tarefa mais rude num clima diferente, isto seria seriamente inconveniente. Em algumas formas, entretanto, a condição de desvestidos destas crianças da mesma forma afetá-los-ia. Por esta razão nosso primeiro cuidado foi arrumá-los diante de nós e, somando nossas vontades às deles,
tornamos a revesti-los como estavam antes de se aventurarem nesta tão grandiosa empreitada. O outro fato que vou lhe explicar é como esta involuntária perda de roupa aconteceu. Posso fazer isto com muita rapidez. A tarefa que se propuseram estava na vergência da circunferência de seus poderes. Ela requereu esforços tão extenuantes e sustentados que eles extrapolaram seus recursos normais e, em sua intensa preocupação de continuarem em seus esforços, pressionaram suas vestes espirituais também. Pois, como já disse, estas roupas são uma extensão de nossos corpos inerentes à sua composição. A próxima coisa a ser levada em conta era a rematerialização, ou, como você diria, a reereção, do grupo na ilha. Não vou detalhar isto a você. Foi feito com a nossa ajuda, dos mais velhos. Mas não foi feito na sua perfeição anterior, em linhas e curvas. Então chamamos o escultor original e ele suprimiu nossas falhas. Capítulo 6 – Criação e Crescimento. Terça, 20 de janeiro de 1920. Há um caramanchão naquele jardim de recreio, muito repousante e aconchegante. Nele, o Wolferi então chamou suas moças e elas sentaram nos lugares gramados que havia em 3 lados do quadrado. O quarto era aberto para o jardim. Ela mesma sentou-se próxima ao lado aberto, e do lado direito, se visto de dentro. As crianças deitaram-se sobre a grama da entrada, na extremidade do limite. Ela dirigiu-se desta maneira a eles: vocês se comportaram regiamente, meus pequenos. Invadiram o reino de outra pessoa, desmancharam e demoliram o seu trabalho manual, e reconstruíram-no a seu bel prazer. Tão gentilmente o perigo trabalhou em seu encalço, que segurou acorrentados os seus desejos e, apesar de que a experiência trouxe-lhes conhecimento, os desastres não puderam se aproximar de vocês esta noite. Agora vou dar-lhes mais outras interpretações e, quando o problema estiver resolvido diante de vocês, escutarei de sua sabedoria então. Há muito tempo atrás, um grupo de senhoritas veio até aqui de uma região distante, desta mesma esfera. Tinham sido mandadas para que pudessem procurar por um local onde estabelecer uma nova colônia de estudantes exatamente como vocês. Disse uma delas, quando chegaram: penso, minhas irmãs, que a beira da praia seja o lugar mais adequado, porque o que estes jovens têm que aprender é sobre o começo da ciência da criação. E em primeiro lugar, foi dali, para fora das águas, que saíram os primeiros seres viventes que, evoluindo, povoaram a terra com a humanidade. Então foram para a praia. Mas embora tivessem feito buscas cuidadosas, nenhum bom lugar pôde ser descoberto. Porque não poderiam construir sua escola sobre o fundo do mar, já que os jovens que tutelavam não eram animais das profundezas onde aquele início poderia ser estudado com facilidade e perfeição. Entretanto, disse outra, aconselho que busquemos as florestas onde há águas de riachos e tanques nos quais a vida aquática pode ser encontrada e estudada. Pois lá também as árvores mostram a vida de sua espécie, e pássaros e animais silvestres acrescentarão algo aos seus estudos das águas. Então elas foram para a floresta, e viram que, para construir sua escola e casas, teriam que derrubar as árvores e desviar os cursos d'água para perto das clareiras. A colônia deveria ser grande e destruiria tanto o crescimento da floresta, que toda a vida florestal seria perturbada e as características principais seriam modificadas. Então elas sentaram-se ali, entre as árvores, para falar de tudo aquilo e, enquanto estavam sentadas ali, veio um passarinho que, parando num galho de árvore, começou a cantar. E, enquanto ele cantava, a forma daquilo que cantava formou contornos em suas mentes, na hora em que elas ficaram em silêncio para escutá-lo cantar. Seria alguma coisa como estas palavras, em vocabulário humano. A canção do passarinho. Não é para a sabedoria da terra que cantamos, pois de sabedoria tem o suficiente, ou, na falta dela, deixam de saber que a sabedoria não é nada a menos que seja mesclada com o agradável silêncio de essência. Não é para os grandes em poder mundano que nossa música é muito oferta, apesar de serem parentes de tudo isso. Diferentes valores para tudo designam. Não podemos cantar sobre riquezas ou armas que são para eles seu único encantamento. Mas,
Quando abaixo de nossos ninhos de folhas o trabalhador cansado se deita, nós aliviamos seu coração, campestre ou urbano, e preenchemos sua alma com suave repouso. Preenchemos sua alma com graciosa leveza, sussurramos a ele, abençoando-o, paz. Assim ele, que busca a dominação pela força das armas ou do poder mundano, achará seu lugar solitário e duro, pois ninguém com ele alegremente ficará. Assim, agarrando-se a tudo, tudo perderá, porque é grandioso demais. Tomem-me como exemplo todos vocês. Posso vibrar apenas de uma forma, um tema, e único, dia após dia, mas o que posso fazer, faço e, tendo feito, quem poderá dizer que não cumpri com minha obrigação? E agora, boa gente, todos vocês, façam apenas aquilo que podem fazer bem, evitem o quase impossível, e assim dando-lhes adeus, vou a outros enganados cumprimentar, e assim, piu-piu, piu-piuar. Observação: a canção do passarinho foi transmitida para o Sr. Valiant na forma de prosa, e foi dividida em estrofes e versos pelo editor inglês. Quarta, 21 de janeiro de 1920. Bem, minhas crianças, aquelas senhoritas entenderam a lição daquela canção no fundo de seus corações, e moldaram seu método por ela. Qual foi, pensem, o curso das atitudes delas? Como esta colônia foi construída? Não vou trabalhar para lhes dar as respostas delas, meu filho. Darei apenas a solução que foi levada adiante na fundação, apesar de que você provavelmente já tenha chegado a ela. Eu diria que elas primeiramente estabeleceram uma espécie simples de escola e, conforme o necessário, foram aumentando. Bem, sim, meu filho, isto sem dúvida foi assim, como você diz, simples o suficiente. Mas, realmente se soubesse de todos os múltiplos departamentos de instrução daqui, você se maravilharia de como simples pode se transformar em tal complexidade. Seria algo nas linhas de evolução, como nós da Terra as entendemos. Quero dizer, desde a célula única até, digamos, o corpo do ser humano. Quase, quase. E não é uma má ilustração, se entendermos como sendo meramente geral e não verdadeiramente detalhada. Você vê, meu filho, sua teoria da evolução é verdadeira em suas linhas principais, mas superficialmente o tema mal se desenvolve. Não falaremos até o fim neste tema para que não saiamos de nossa tese principal. Evolução. Vou apenas relembrar que o corpo humano, se fosse composto de células iguais umas às outras, se ele crescesse somente da forma unicelular inicial, cresceria pela aglomeração consequente da expansão e da subdivisão. Mas se cada célula primária fosse como cada uma das outras, de onde viria a variedade de estruturas nos organismos complexos e diversificados de, digamos, uma moreira, um sapo ou um cavalo? Não há um outro fator externo a ser levado em conta. Este fator é externo não em matéria de lugar, mas de condição. É a personalidade inerente de seus senhores criadores. Este princípio de personalidade é continuamente diversificado entre os senhores criadores menores, e assim por diante, descendo através da hierarquia de ordens angélicas, cada ordem manifestando uma quantidade menor em cada individualidade, até que finalmente atinjamos a partícula unicelular de vida. A que a personalidade parece ter se tornado extinta. Mas não é assim, quando comparada com a mais alta manifestação de Deus, a do maior dos senhores criadores, a personalidade dinâmica mais externa e entidade, a célula, é mais de natureza passiva que portadora de iniciativa. Em outras palavras, o círculo aqui é visto na metade do caminho em direção à sua plenitude. O processo, tendo passado através de todos os degraus, foi ultimado, na direção externa, na simples célula. Agora a célula deve ser tratada do outro lado do arco do círculo e lançada de volta ao longo da segunda metade da circunferência, não sozinha por um curso inverso, inverso quanto à sua direção, mas também por um processo inverso. Eu não entendo isso, Arnel. Captei de forma certa? Tão certa quanto a linguagem da Terra pode conter tudo isso, meu filho, penso eu. Escute intensamente, enquanto eu continuo. Sim, estou escutando.
A garotinha e a bolha. Havia dois garotos que se sentaram para descansar nas terras montanhosas da Suíça. Falavam da criação e do processo pelo qual ela continuava. Evolução era, claro, a palavra que eles usavam. Mas eram garotos maiores, e numa idade de raciocinar em tais temas. Tais mentalidades maduras são frequentemente originais, e estas eram assim. Eles cogitavam se o processo de criação e evolução poderia ser considerado em paralelo no concreto, se por algum curso de ação deles o principal princípio pudesse ser exemplificado. Postulavam que, como Deus é único, tudo emanando dele deve, no fim, retornar a ele novamente. Por isso fizeram este teste no dia a dia. No primeiro dia saíram da base da montanha, escalaram seu cume e desceram até a base do outro lado. É óbvio, disseram eles, que não há um curso verdadeiro para direcionar o progresso das eras. Estamos num nível tão baixo quanto quando começamos, e com uma montanha entre nós e nosso objetivo. No dia seguinte eles foram ao cume, desceram a montanha e subiram a montanha que estava em frente a eles no vale. Eles disseram que estariam dispostos para estudar o tema aqui, pois estavam em alta altitude, e de fato um pouco mais altos que quando começaram, já que o cume estava mais alto que os dois. Também tinham uma visão clara de todo o caminho de cume a cume. Mas não retornaram ao ponto de partida, havia um oceano de atmosfera no meio. Quando escalaram na manhã seguinte, a filha do estalajadeiro estava fazendo bolhas de sabão. Eles observavam o crescimento de uma grande e linda bolha e, conforme ela crescia, as veias coloridas eram vistas num movimento circular no globo. Disse um ao outro, aqui está nossa solução do problema. O outro disse, menininha, o que é que há dentro desta bolha? E a criança respondeu, quando faço minhas bolhas, Senhor, sempre penso que cada é o céu. Mas se essa bolha é o céu, pense, então onde está Deus? Dentro, disse a garotinha. Mas esta bolha, pense, grande o suficiente para conter Deus? Não, disse a garota. Você vê, é o porquê de sempre estar cada vez maior, maior. Olhe. Ela fez um esforço poderoso e a bolha expandiu ainda mais e estourou. Agora, disse o menino, sua linda bolha, com todos os seus continentes e oceanos e árvores nela, tornou-se nada. Quando você inflou mais, você viu, ela estourou. Sim, mas Deus não, respondeu a pequenina. Quinta, 22 de janeiro de 1920. Exteriores e essenciais. E qual é o significado de sua parábola, Arnel? Como ela se encaixa na fundação daquele colégio? Não, meu filho, prefiro que você dê a interpretação. É o porquê de eu lhe dar estas parábolas. Bem, parece que vagueamos um pouco, não é? Foi aquela via evolução que fez tudo, não acha? Quando as mensagens são mandadas destas esferas até a sua, estamos sempre sob esta limitação, isto é, que não podemos pensar por vocês. Fazemos os tijolos, vocês constroem o prédio. Por este método vocês obtêm mais benefício. Não obstante, desde que o que eu tenha escrito a você esteja obscuro em seu significado, então pode estar também a outros. Então vou dar-lhe a pedra angular e deixá-lhe erigir o arco no qual deverá ser colocada. Quando eu falei da escola secundária, eu tinha em mente, basicamente, a instituição em si, não os prédios nos quais deveria ser instalada. O erro daquelas garotas foi o erro que está em sua mente. Elas estavam planejando uma enorme planta de construção, e escolhendo o mais apropriado local onde erigir os prédios do colégio. Este erro delas foi realmente o tema da canção pela qual o passarinho as reprovou. Elas estavam confundindo exteriores com essenciais. A matéria que é muito mais plástica é a ação da vontade. Elas deveriam ter isto em mente e não tinham. O método delas deveria ter sido muito mais simples. Indubitavelmente ao final chegaram a isso, depois de muito raciocinar. Quando descobriram, puseram em execução rapidamente. Este método era congregar a escola toda, colocá-la na região escolhida, e começar a instruir. Os edifícios são meros acessórios. Seriam levantados conforme surgisse a necessidade deles,
independente da evolução do conhecimento dos alunos. Tão fortes são a vida e o poder da mente aqui, que não é bom ou útil que se construa o prédio primeiro, para depois moldar e formar os escolares naquelas proporções de planejamento. Não, pois, como eu e outros explicamos a você, árvores e construções, e todas as coisas aqui que correspondem ao que vocês chamam de material na Terra, são responsivas e muito sensíveis à personalidade daquelas pessoas que se aproximam delas. Também esta resposta sensível é mútua entre estas coisas e as pessoas. Estes senhores criativos que planejaram e desenvolveram o caracol não adequaram o animal à sua casa, mas em outro sentido. Nos caracóis ou humanos é a mesma vida divina que é operativa, somente qualificada diferentemente em graus de poder e métodos de expressão. Por esta lembrança, meu filho, retome em sua mente a bolha, e por que ela estourou, e o que não estourou quando a bolha cumpriu seu desastre. Isto deveria ser suficiente para a pedra angular, penso eu. Agora construa seu arco e deixe a pedra angular bem no meio, em cima, bem no meio, meu filho, ou seu arco nem será verdadeiro, nem estável. Bem, eu agora estou pensando em ir a campo com você e restabelecer nossa função. Alice no País das Maravilhas retomada. Você quer dizer a missão que esteve por iniciar? Mas claro, este é o nosso objetivo, não é? Suponho que sim, mas parece que estamos em um lugar agradável naquele jardim de recreio. Estou gostando de lá. Aquilo me lembra bastante Alice no País das Maravilhas. Não tem nada a me dizer a mais de lá, Anel. Pausa de quase 1 minuto. Devo apagar isto. Quero dizer Alice no País das Maravilhas. É isto que o preocupa, Anel. Desculpe-me se for assim. Não, meu filho. Conheço o livro e parei para relembrar a história. Já sei dela. É um livro muito bom, porque força a imaginação e treina. Você se surpreenderia se eu lhe dissesse que, com poucos detalhes de diferença, nós a tivemos algum tempo atrás encenada algum tempo atrás. Não, eu não assisti. Mas alguém que viu contou-me dela. Foi um experimento relativo à mesma série de leis que lhe mencionei em relação ao prédio da escola elementar, aquelas que agem entre a pessoa e seu ambiente. Resumidamente o caso foi este. Foram feitos muitos experimentos nos diferentes elementos que fazem parte do ambiente, vegetação, vida animal e então a atmosfera. O grupo que estava na experiência então buscava um ambiente mais próximo, e alguém sugeriu seus próprios corpos, onde o individual, o espírito, funcionava. Isto era ousado, mas amamos empreendimentos ousados por aqui. Bem, a execução tinha um plano bem cuidadoso. Os atores foram selecionados e conduziram, depois de algumas falhas, a elaboração de quase todo o âmbito de maravilhas naquela narrativa. Foi meramente uma maneira pitoresca de dar uma lição objetiva para uma grande escola infantil de poder de mente sobre o que é exterior. Muitas das crianças sabiam da história e ficaram extasiadas quando tudo foi visto, não num livro, mas na vida real, com as personalidades atuando diante de seus olhos. Quando tudo terminou, os atores revisualizaram a si próprios em suas próprias personalidades, e gradualmente as reassumiram. Fizeram a representação do pescoço comprido, e Alice ficando enorme e encolhendo até ficar pequenina. Sim, estas partes foram muito fáceis. Foram os animais que trouxeram maior dificuldade. Pararemos por agora, e penso que alguns de seus leitores murmurarão, basta. Ah, bem, meu filho, algum dia. Capítulo 7. Como são treinadas as crianças. Terça, 27 de janeiro de 1920. Como você me disse que quer continuar brincando naquela região agradável da qual lhe falei por último, seguirei seu rumo, desta vez, para obsequiá-lo, pois tantas vezes seguiu o meu. Também o faço porque, quando me coloco em suas condições, acho que há muitos a quem os elementos mais simples de nossa vida celestial são estranhos e, para estes, uma narrativa mais leve, como esta que acaba de terminar, é confortante e útil para a instrução. Naquele mesmo conjunto de edificações dos quais o hall dos pilares é o principal, há outros de menor magnificência, onde os estudantes recebem instruções. Em um destes,
dedicado principalmente aos mais jovens de nossos alunos. Aqueles do episódio da fonte foram agrupados logo depois de sua magnífica experiência nos reinos da ciência criadora. O salão de conferências era retangular, e o pretor tomou seu lugar no meio entre os dois arcos centrais da arcada que dá para os jardins abaixo. Era como uma secção de uma pérgola seria, se tivesse parede no final. Pois a arcada era aberta para os jardins, com um terraço acompanhando pela direita e pela esquerda, além dos arcos, e descendo em degraus toda a extensão do terraço para os jardins abaixo. Aqui, então, sentou-se a professora, e os escolares sentaram-se em grupos sobre os divãs colocados aqui e ali, diante dela. Ainda mais, na parede oposta a ela e nas duas paredes menores, como acabamento, havia quadros como os que eu descrevi a você na pérgola. Outros estudantes mais velhos e professores sentaram-se ou ficaram aqui e ali espalhados pela sala, e davam sua ajuda fácil e silenciosamente quando viam uma oportunidade de serviço secundário ao da pretora. Disse ela, em prelúdio: meus queridos jovens exploradores, vocês retornaram do reino do mistério no qual foram audazes o suficiente para entrarem sem guia para lhes mostrar os passos seguros. E estou novamente aqui para dar-lhes sua lição ordenadamente, para que futuramente estejam armados de antemão para quaisquer projetos que empreendam com estas leis inflexíveis que governam o reino de Deus. Então ela explanou a eles, em detalhes, aqueles pontos que já lhe coloquei resumidamente. Não vou enumerá-los detalhadamente, para que não me torne prolixo demais, mas concluirei contando-lhe da parte experimental que serviu para ajudar a digerir os diversos pratos de carnes que compunham a refeição. O nó cego. Havia um grande pássaro sentado sobre um dos arcos, assim como também outros pássaros estavam e que, de tempo em tempo, vinham dos jardins e voavam aqui e ali sobre o salão de conferências. Alguns pousavam sobre o pavimento, entre as crianças, ou sentavam-se sobre seus bancos, ou sobre seus ombros, ou ainda em seus colos. Este era maior de todos os outra-OSP. Professora, apontando para ele, disse: agora que vocês podem pôr à prova o que lhes explanei e assim colocar os princípios em prática, vou lhes passar um problema. Este grande pássaro avalia que sua dignidade seja maior que a de seus primos menores, penso eu. Pois ali ele se sentou durante toda a explanação, em sua solene e encantadora pose lá no alto, enquanto estes pequeninos fizeram companhia a vocês e uns aos outros. Agora eu os deixo, em breve retornarei, quando então espero vê-lo, se não com orgulho menos exaltado, pelo menos mais fraterno em seu comportamento. Vocês devem trazê-lo para baixo, minhas crianças, aqui entre seus companheiros que cantaram canções alegres e fofocaram entre vocês, como se vocês pudessem ser seus avós ou avós, ou mesmo primos. Mas, reparem, crianças, pois este jogo tem suas regras, vocês devem fazer isto, mas sem gritos ou chamados a ele, nem qualquer incentivo com gestos, mas apenas com suas vontades em concentração criadora. E assim, com uma feliz risada de felicidade por um nó tão cego tê-los amarrado para que se desamarrassem, ela beijou um ou outro que encontrou em seu caminho, e passou através da arcada para os jardins adiante. A maioria dos alunos mais velhos saiu com ela. Eu fiquei para trás, para ver o divertimento resultante, e assim fizeram quase a metade deles. Uma qualificação difícil. Há mais de um método de se proceder, pelos quais aquilo pode ser feito. Não é meu propósito agora contá-los, mas somente como foi que estes jovens estudantes desembaraçaram-se deste encargo. Você deve ter em mente que seus estudos foram, nesta época, principalmente dirigidos para a esfera da faculdade criadora, e também que eles estavam ainda no estágio inicial daquele departamento de ciência. Para alguém mais adiantado, o problema não teria apresentado dificuldade maior. Mas estes impetuosos jovens cientistas ficaram, por momentos, paralisados, por causa da qualificação proposta pelo problema dado pela pretora. Eles deviam usar criativamente sua vontade. Este, e somente este, era o ardil, já que seria fácil eles desejarem a descida daquele pássaro e clamar por obediência. Mas aquilo não combinava com a qualidade criadora. Vê, meu filho,
Percebe claramente este ponto, não é? Por instantes estiveram em silêncio, impotentes e desesperados. Oh! Era bonito vê-los, aqueles queridos e doces meninos e meninas na liberdade de sua desenvoltura uns com os outros, e tudo envolvente amor. E quando quebraram o silêncio, a desordem irregular da melodia de suas vozes era, por si, um te-deum espontâneo e inconsciente a ele que, penso, delicia-se muito com a liberdade, tão alegre como esta. Tomarei a liberdade de confessar, meu filho, que quando revi o problema por todas as facetas, uma por uma, e todos os estágios pelos quais avançaram em seus estudos, fiquei muito em dúvida de seu sucesso. Mas pensei, com rigoroso prazer, que minha vingança agora estava chegando em defesa do que suportei quando falhei em resolver o problema de seus atos na fonte. Mas não, foi-me negado este benefício. Eles realmente encontraram o caminho. Não foi o método que os mais adiantados teriam empregado. Mas foi um bom método. Observava as condições propostas e atingia o objetivo colocado. Disso, meu filho, falaremos amanhã. Quarta, 28 de janeiro de 1920. Criando pelo poder da vontade. Foi uma das garotas que propôs o método, que veio a ser adotado depois de muita discussão barulhenta. As crianças fizeram um círculo de sofás que foram colocados de forma irregular na sala. Então, cada um e todos, arrumaram-se em ordem, com as crianças menores distribuídas entre eles, e dedicaram-se à sua tarefa com a correta seriedade. O primeiro estágio de seus procedimentos era agrupar todos os passarinhos pequenos dentro do círculo. Isto foi fácil. Eles vieram, um depois de outro, em número de 60, ou mais. Então estes passarinhos começaram a se agrupar no meio, respondendo à vontade dos alunos. Quando eles estavam agrupados desta forma, havia muito gorjeio de um para outro e arrumação de plumagem. Mas, gradualmente, eles começaram a ficar quietos e parados, até que ficaram todos dispostos a dormir. Eu estava observando curioso, e agora notei uma mudança acontecendo sobre eles. Suas penas multicoloridas vagarosamente mudaram de natureza e tornaram-se de coloração acinzentada, não feia, mas pura, e de coloração neutra. Logo entendi o que estas crianças estavam fazendo. Eles tinham retirado de cada pássaro a sua aura, não inteiramente, mas deixando talvez uma oitava parte que, entretanto, não era visível externamente, mas internamente estava distribuída através do corpo do pássaro. Então as crianças da direita, conforme eu as observava estando embaixo da arcada, quieta e vagarosamente deixaram seus lugares e, indo para o fundo e esquerda da sala, tomaram lugares embaixo dos outros que ainda se reclinavam sobre seus canapés. Enquanto isso uma nuvem luminosa formou-se na frente deles, e entre eles e os pássaros. Isto era a hora de todos os pássaros, compostas e misturadas em uma só. Aquilo lentamente concentrou-se sobre si mesmo até que deitou no solo, no formato de um ovo enorme. Este foi levantado lentamente sobre sua base. Seu tamanho aumentou no raio de sua concentração. Seu formato foi mudado até que ficou ali em seu lugar uma réplica do grande pássaro que ainda estava sentado no arco acima, muito atento às estranhas atitudes que aconteciam abaixo dele. Finalmente, um pássaro fêmea recém-nascido moveu levemente sua cabeça, e alguns dos pequenos alunos começaram a bater palmas de alegria. Mas foram calados instantaneamente pelos mais velhos, pois uma distração na vontade poderia estragar seu trabalho, agora quase perto de terminar. O pássaro fêmea ficou ali parado e silencioso, mas logo houve um leve levantar de asas, então seus olhos abriram. Então ela andou uns poucos passos em direção às crianças. Eles ainda aplicaram suas vontades em ação unida sobre ela, e finalmente ali estava um pássaro vivo, companheira de sua majestade acima. Ela correu para uma criança, e então para outra, recebendo seus carinhos onde quer que fosse. Depois disso ser feito por instantes, ela se afastou umas jardas deles e proferiu seu chamado amoroso. E o pássaro do telhado veio para baixo e ajuntou-se à sua companheira sobre o solo, revertendo o processo. Então,
Estes jovens criadores emitiram um grito alegre e começaram a conversar com a real consciência de sua vitória. E acariciaram estes dois pássaros tão avidamente que finalmente ambos correram para um outro lado do grupo silencioso de seus primos menores e pousaram sobre o encosto de um dos bancos. Eu lhe adiantarei que, à medida que este processo continuou, foi ficando cada vez mais extenuante para os jovens operadores, a cada estágio. O item mais difícil de todos foi o de construir a garganta do pássaro para que pudesse dar voz às notas corretas de seu trinado. Se isto falhasse, seu companheiro não teria vindo e o trabalho dele seria todo feito em vão. Eles fizeram tudo muito bem, conforme nos apressamos a dizer-lhes. Também enviamos uma mensagem à pretora, que veio e elogiou-os dizendo que nenhum erro foi cometido por eles, como os muitos que deixaram para trás. Agora ficou para eles incumbência de rever tanto tem o processo, pelo qual o pássaro seria novamente dissolvido na nuvem composta das auras, e esta novamente dispersa para seus donos originais. Isto foi efetuado, mas não pela concentração de suas vontades sobre o pássaro em si, mas sobre os pequenos pássaros ali parados, insensíveis e inconscientes. Este é o porquê de não terem absorvido toda a aura deles. Ou uma das razões. Outra era que não teria sido bom para os pássaros se fossem privados de suas auras totalmente. Era, portanto, em cima da aura remanescente deixada neles que as crianças agora operavam e, através dela, extraíam da nuvem composta, para cada pássaro, sua própria aura. Foi mais fácil deste modo, do que se tivessem assumido operar diretamente sobre a nuvem e separar as auras ali misturadas. E este foi o problema proposto a eles, e o método pelo qual chegaram a uma solução dele. Capítulo 8. Jogos com que as crianças brincam. Quinta, 29 de janeiro de 1920. Estou pensativo em contar-lhe mais, meu filho, sobre a vida destas jovens pessoas deixadas aqui no eterno presente de nosso Pai. Servirá para o conhecimento dos que lerem estes escritos, e também para confortá-los. Destes dois fatores verdadeiramente há pouca coisa armazenada entre vocês. Pela mesma lembrança, além disso, eu bem sei que o que tenho a dizer-lhe será recebido, do seu lado do véu, por cada um, de acordo com seu degrau de evolução espiritual, e de acordo com o conhecimento pessoal de pessoas muito boas, e que não é muito grande. Mas os tempos estão chegados, e não muito adiante as pessoas olharão para trás e maravilhar-se-ão com dois aspectos desta geração. Dois aspectos desta geração. Um deles é o tremendo acesso à força motriz por trás desta fase atual da evolução do mundo. O outro é a ponderabilidade das naturezas daqueles que não eram capazes de aceitarem o movimento progressivo, ou de estimá-lo em sua verdadeira avaliação. Isto, entretanto, não pareceria estranho demais pois, apesar do véu ser tênue, ainda está pendurado no lugar onde o materialismo pôs, desde os velhos tempos, e a luz do santuário de Shikiná somente pode brilhar obscuramente, como ainda o faz, ainda. Não é, entretanto, e eu devo deixar isto conhecido, para a atual geração somente que estou dando voz às minhas mensagens, mas para os que seguirão você e que agora estão começando a escalar as encostas da montanha de Deus, no topo da qual eles estão, e nos chamam, nós os que estamos no meio, que devemos expor suas inspirações, nós mesmos que estamos mais próximos de vocês que eles, porque suas luzes eclodiriam e suas vozes fariam a terra tremer, e o terror espalhar-se-ia no meio da humanidade em razão da enorme beleza e poder na santidade deles que clamam. Portanto vou contar-lhe tão bem quanto posso e tão completo quanto for capaz, e deixo para suas crianças, talvez, para entenderem mais profundamente o que pode parecer estranho a vocês nestes tempos atuais. E também isso, mesmo que eles, lendo minhas palavras, as rejeitem como insensatas ou vãs, mesmo assim, tendo sido lidas, servirão neles como base de avanço quando chegarem aqui, conosco. Apesar de que primeiramente deverão reconhecer que havia loucura em tudo, mas não em nós, mas neles, naquilo que não acreditaram, e naquele dia verão o que é verdadeiro. Vou aéreo e balançando a bola. Vou contar, em primeiro lugar,
Algumas das brincadeiras de que estes espíritos jovens participam. Uma é aquela que eles se agrupam em diferentes partes do jardim de recreio. Um deles fica em cima da fonte, na borda onde o desenho termina numa árvore. Ele chama um dos companheiros, ordenando a ele certa posição na fonte. O que foi chamado fecha os olhos e se eleva, pelo que vocês chamam de processo de levitação, e flutua até a sua posição. Um após outro é chamado até que cada um esteja em sua posição. Então outro desce ao solo, e os chama de volta, e eles têm que descer da mesma maneira, olhos fechados, no mesmo local de onde saíram no começo do jogo. Se você seguir este jogo em sua imaginação, e pensar nos erros que são passíveis de serem cometidos, você verá quanta farra estes alegres jovens fazem com ele. Outro jogo é aquele em que alguém fica em pé no meio de duas filas de jogadores, afastadas umas 10 jardas uma da outra. Ele deve segurar um bastão na mão, sobre o qual uma grande bola de opala balançará em sua ponta. As duas filas em oposição desejam que a bola aproxime-se ou que se afaste. O que segura o bastão deve mover o bastão para a direita ou para a esquerda para mantê-la balançando. Um truque é que uma fila deve, com os olhos, sinalizar para outra, e então uma empurra e a outra puxa com rapidez. Se o segurador for pego de surpresa, a bola perde seu balanço e flutua para o solo. Então, ele é penalizado em sua posição e sai do jogo. Isto continua até que somente 3 restem, e então 2, e estes serão proclamados parceiros na vitória. Manobras no ar. Outro jogo é este. Uma quadrado é formado e para o centro vai um dos jogadores. Eles preferem que este seja uma das crianças menores, porque são mais espontâneas em seus gritos de alegria, enquanto que os mais velhos, entendendo melhor o processo, sendo mais estudiosos do tema, anotam cada efeito e vão julgando a força requerida para algum movimento em especial, e a direção de seu foco, e assim por diante. Os pequenos apenas aceitam a alegria e gritam de deleite. Assim, os jogadores estando colocados, começam as operações. Direi a você, do jogo, da forma como eu vi na última vez que brincaram. A criança do centro era uma menininha. As crianças mais velhas puseram suas vontades a trabalhar, e eu a vi lentamente elevar-se do chão. Numa altura de aproximadamente 20 pés, ela gradualmente assumiu uma posição horizontal. Este movimento continuou até pusesse os pés no lugar mais alto, e então completasse o círculo e ficasse na posição normal novamente. Ela gostou muito, e quando começou o movimento circular ela ria feliz e gritava alto, enquanto os membros mais jovens entre os operadores batiam palmas e davam risada de felicidade. Em seguida deixaram-na direita, parada alta no ar. Então dobraram seus joelhos, até que ela sentou num trono invisível, mas no ar lá em cima, e inclinava-se de um lado para outro, como se fosse alguma rainha nenê e seus vassalos. Então, nesta posição, obedecendo às vontades dos de baixo, eu a vi planar através do ar e ir além dos confins do jardim e, olhando para lá, eu a vi pousada na copa de uma árvore enorme. Bem em cima do topo da plataforma de folhagem ela ficou, braços esticados para os lados, rindo feliz. Pois então este é outro de seus jogos, e tem muitas possibilidades, como vê. E todos estes jogos têm um motivo principal de educação. Os menores são ajudados desta forma em seu desenvolvimento, pela associação com os meninos e meninas mais velhos em sua manipulação das forças naturais que impulsionam a serviço desta forma. E os garotos e garotas mais velhos acuram suas faculdades por exercícios como estes, que suplementam seus estudos mais sérios. Estes jogos são jogos verdadeiros e são jogados pelo prazer deles, primariamente. Somente secundariamente o aspecto científico entra. Terça, 3 de fevereiro de 1920. Trabalho mesclado com prazer. Jogos como estes que lhe descrevi são do tipo simples, apesar de não destituídos de instrução intrínseca. Pois é este nosso jeito de ser aqui. Sem dúvida, todo nosso trabalho, exceto o que nos leva às esferas de trevas e angústia, é assim, mesclado com a alegria de viver e o prazer da ação que não é, em essência,
diferente dos jogos que as crianças brincam. Não obstante, alguns jogos têm mais do elemento de esporte, e outros mais do elemento de ciência, e alguns também misturam com estes dois fatores o da devoção. O que tenho a contar-lhe em seguida é sobre esta última espécie e, sem dúvida, não sei muito bem por qual nome devo chamá-lo. Mas eu nomeei os outros jogos, e você pode transcrever este item se assim desejar, não importa. Portanto, tome minhas ideias como eu as mando a você. Um exercício para crianças mais velhas. Este passatempo ou jogo é para os mais velhos que são mais evoluídos na mesma ciência da qual estive falando, a ciência da criação. Saiba você, meu filho, que a criação não é, primordialmente, de natureza concreta como se manifesta na matéria. Indubitavelmente muita atividade criadora nunca emerge para o material, e é verdadeiramente criadora, apesar de tudo. E toda a criação, como você rapidamente entenderá, se encontra sua última ação na matéria ou não, mas, em seus princípios, é ideal, isto quer dizer, é somente de conteúdo espiritual, e somente quando ela progride para a frente, ela se torna formulada em formato concreto. As crianças mais velhas, entretanto, são acostumadas a serem agrupadas de vez em quando em algum lugar escolhido. Elas aqui conversam, transformando suas belezas mentais em amor. Assim elas se tornam mais unidas nos propósitos e nos focos de suas energizações. Quando isso é atingido, então silenciosamente são postas a trabalhar. Contarei a você de uma destas ocasiões em que eu estive presente, como algumas vezes é de hábito de um diretor de uma esfera mais alta. A paisagem era de um vale onde colinas, cobertas de arvoredos e com clareiras, aqui e ali ao longo das trilhas, que formavam um recanto agradável e impediam a visão mais distante dos que estavam ali reunidos. Na parte mais alta surgia um córrego entre dois altos cumes de rochas com variadas cores, e descia para o vale com muita música e nuvens de gotículas que brilhavam como joias. Quando o grupo de uns 30 estava sintonizado, reclinaram-se à vontade sob um círculo formado de árvores floridas do vale, e então o diretor falou a eles numa maneira muito suave, para que qualquer distúrbio não encontrasse lugar num exercício como esse. Ele disse: deixem a paz estar em vocês, minhas crianças, assim, assim, assim. Paz e silêncio, silêncio e amor. Agora deixem que seus pensamentos aspirem por estes reinos, minhas crianças, nos quais vocês penetram agora e que são reinos de paz, e nada de desassossego ali é encontrado. Bem, o que Raul viu? Ele deu uma pausa e somou a potência do silêncio desejado por ele a deles por instantes. E então olhou para cada um deles, sem pressa, mas observando-os com muito prazer, até que os avaliou um por um. Agora voltou seu olhar para uma moça que não estava reclinada como a maioria de suas companheiras jovens e maduras, mas estava ajoelhada, sentando em cima de seus calcanhares, mãos espalmadas nas pernas, acima dos joelhos. Seus olhos estavam extasiados olhando para cima, nada vendo do vale, mas o foco estava ajustado para grandes distâncias, para se dizer assim. Bem, o diretor, falando baixinho e vagarosamente para não quebrar a magia, disse ao menino, chamando-o pelo nome: Raul, meu filho, diga-nos agora, qual é a sua visão, a região onde está localizada? E o menino respondeu-lhe, vagaroso e silente como ele, sobre uma rocha de pedra púrpura, plana em seu topo, e solitária, da altura de 50 homens, vejo alguém. É um homem. Sua roupa é azul até a metade dele, e sombreada de verde âmbar até seus joelhos. Seu cinto é escarlate e branco, entremeados. A joia de seus ombros é um rubi no esquerdo e uma safira no direito. Sua coroa não é vista bem em cima de sua cabeça. Está ligeiramente pairada acima de sua cabeça. Ela tem estrelas que juntam suas cintilações e fazem uma outra coroa consecutiva, uma peça circular, e elas são de matiz dourado e verde alternados, de maior brilho do lado direito. Por sinais como esses, e pelo último sinal da coroa principalmente, sei que ele é de um estado de hierarquia elevada. Quem é-lhe seu propósito aqui, eu não sei.
Penso que a posição onde ele está olhando tudo do topo da rocha em atenção firme, fica perto da segunda esfera acima de nós, ou na fronteira mais adiantada da esfera próxima da nossa. É assim que também o vejo, disse o diretor, exceto que com ele vejo uma criança em seu ombro.